Tá, bom, então, é, boa noite para todo mundo. Meu nome é Matheus de Bach, a gente vai começar aqui com a aula. A aula de hoje se intitula Organização Social da Violência no Início do Século XX e a Criminologia Histórica. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo da equipe do curso Popular de Defensoria pelo convite, principalmente para a Francisca, foi quem me contactou. Eu acho que eu já tinha mencionado isso para a Francisca, que eu acompanho o projeto de vocês há algum tempo, eu gosto muito do trabalho que vocês têm desempenhado, né? Eu acho que vocês têm uma longevidade que vocês estão conseguindo, que é ótimo. Geralmente, esses projetos eles se dissipam em alguns anos, no máximo. E vocês estão mantendo isso, então isso é digno de parabéns. E de certa forma, eu acho que vocês estão concretizando esse espírito da defensoria já na formação das pessoas que vão ingressar na instituição, né? Essa coisa, esse papel constitucional de educação em direitos humanos, e de formação popular, que eu acho que, para mim, é uma das coisas que mais me interessa na defensoria. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação. Se eu estiver falando muito rápido, me interrompam, que daí a gente vai se adequando. Eu queria fazer uma apresentação breve da minha trajetória, só para a gente saber também da onde que eu falo, da onde que eu encaro o mundo, quem é a pessoa que está aqui dando aula para vocês. Então, bom, eu sou formado em História e Direito, né, eu fiz as duas graduações. É, a minha especialização é em Sociologia Política, meu mestrado é em História, agora no doutorado eu tô no Direito, né? Tudo isso eu fiz pela Universidade Federal do Paraná. Ao mesmo tempo, eu trabalho na Defensoria Pública aqui do Paraná como assessor. Eu atuo no segundo grau, nos tribunais superiores, na parte criminal, mas ao mesmo tempo também, por um período de 2 anos, mais ou menos, eu atuei no Núcleo de Política Criminal e Execução Penal daqui, o NUPEP, como colaborador em projetos específicos que eles tinham. Eles têm essa modalidade para a gente fazer uma equipe maior, e eu participava dessa forma. Então, vejam, de certa forma, quem está falando aqui para vocês é alguém que teve na sua trajetória uma visão sempre meio dividida entre a história e o direito, mais especificamente uma história do crime, uma história da violência e uma criminologia. Então, essa visão que perpassava esses campos sempre foi algo que esteve presente na maneira como eu acabei desenvolvendo pesquisas, né? E hoje, inclusive, a aula vai ser baseada na minha dissertação no mestrado, né? Que se chama Por que você não o surrou em vez de matá-lo? A Organização Social da Violência no Século XX, em Curitiba, 1900 1910. E daí, bom, começando com o tema propriamente dito, eu queria começar talvez com uma confissão, que talvez que eu tenha feito algo de propósito como um clickbait no título da aula, né? Mas exatamente quando a gente fala desse campo que eu estou chamando aqui de criminologia histórica. Tá, mas por que é um clickbait, né? Justamente porque, assim, pessoalmente, me parece um pouco impróprio o título de criminologia histórica. E, e no limite, no ideal, né, para mim, eu gostaria de usar esse termo cada vez menos, né? Mas o que seria propriamente fazer uma criminologia histórica? E aí, mais importante do que isso, há uma justificativa para que a gente crie um subcampo na criminologia com essa denominação, considerando que a gente já tem hoje em dia uma série de novas criminologias, tantas alcunhas de novas perspectivas dentro da criminologia. E veja, porque quando você denomina um campo, me parece sempre há uma impressão que me ocorre de algo panfletário, que é quase uma questão de marketing, projetar o teu próprio campo com uma criação de um novo subcampo de estudos, né? O Paul Robert, que é um criminólogo inglês, tem um texto dele de 2017 que ele fala que o nosso campo tem sido inundado por criminologias adjetivas, né? Ele cita inúmeras, ele vai falar assim, bom, hoje em dia a gente vai ter criminologias críticas, feministas, culturais, públicas, verdes, do sul, imaginativas, criminologias líquidas, criminologia indígena, e, de fato, parece que o nosso campo tem sido essa associação de paradigmas em torno de como que a gente vê o crime, e a partir dos anos 90 você tem essa disseminação dessas criminologias adjetivas, né? Cada nova perspectiva cria seu subcampo como se fosse, aqui é o meu terreno, e, enfim, estou querendo me diferenciar dos outros, né? E é isso, tem sido a natureza do nosso campo, né? O Paul Rock tem daí não o Paul Robert, o Paul Rock, ele tem uma observação, inclusive, que é engraçado, que ele fala assim, que a criminologia ela passa por uma revolução científica toda vez que o Jock Young mudava de ideia. É, mas, no meio disso tudo, a questão que fica a criminologia histórica, ela tem justificativa para se sustentar sozinha, né? De início, me parece que não tanto. Por quê? A ideia basicamente dela é que os criminólogos eles vão ter um interesse maior pela pesquisa documental, em arquivos, que prestem atenção ao estudo do crime no passado, né? Mas a proposta em si disso, meramente, eu não sei se ela é suficiente, porque ela não define, vejam, ela não define um objeto específico para o campo,
ela não dá contornos para justificar uma metodologia específica, porque, de um lado, a gente pensa, bom, a criminologia de inspiração sociológica, ela tem ocorrido de forma muito mais natural, e mesmo assim a gente não precisa, a gente não sente necessidade, muitas vezes, de criar um subcampo chamado criminologia sociológica, né? Embora, e aí a minha culpa é que meu orientador tem um livro chamado Sociocriminologia, que ele faz justamente isso. Mas, ao mesmo tempo, tem sido um caminho muito mais natural. Então, se você não precisa de uma criminologia sociológica, no limite, por que você também precisaria de uma criminologia histórica, né? Considerando, sobretudo, que a gente vai ter inúmeros livros seminais na nossa teoria crítica, ou seja, essa criminologia pós anos 70, né, que utilizaram justamente a história para reformular o nosso campo, né? Você tem, os exemplos são vários aí, né? O Pavarini, o Melossi, tem o livro clássico do Cárcere e Fábrica, o Rush e o Kirchheimer, antes, né, anteriormente, tem o Punição e Estrutura Social, que tem perspectiva histórica. Aqui no Brasil, a Vera Malaguti, o Nilo Batista, a Rosa Del Uomo, mesmo o The New Criminology do Young, do Walton e do Taylor, quando você vai ver a citação deles, as citações, né, do livro, tem dentro deles tem historiadores, né? Especificamente historiadores que a gente chama da nova esquerda inglesa, né? O Hobsbawm é um deles, né? Inclusive são os citados, né? Pelos professores. É, E veja, então tem isso, mas ao mesmo tempo você também tem um outro perigo. Quando você está criando esse campo, você passa sempre por um perigo de que essa nomeação de uma subdivisão de alguma disciplina, enfim, em vez de propagar, que é a intenção original, ela cria quase como um isolamento dos pesquisadores que estão dentro dela. Então você vira o criminólogo historiador, enfim, ele vai ser o único a pesquisar a história, né? E o exemplo disso, claro, é a vertente que hoje em dia a gente chama de sociologia histórica, né? O termo, esse termo ele foi criado nos anos 80, mais ou menos, e ele tinha justamente essa ambição de quê? De difundir dentro da sociologia uma pesquisa que tivesse uma sensibilidade histórica. E, de fato, tiveram inúmeros livros e autores que se desenvolveram nessa área e que foram fundamentais para o desenvolvimento da sociologia nas últimas décadas. Só que, hoje em dia, em vez de você difundir o campo, a sociologia histórica virou um campo marginal, como se fosse uma coisa separada da sociologia mainstream, entende? Né, como aquilo que a gente entende como efetivamente a sociologia com letra maiúscula. Então, sempre há esse perigo de você, em vez de você motivar que todos os pesquisadores tenham de fato essa visão diacrônica em relação ao teu campo de estudos, né, incorporando a história nas suas reflexões, nas suas pesquisas, você acaba criando um nicho, né, em que a pesquisa histórica fica confinada. Para mim, esse é o principal perigo de você utilizar a criminologia histórica. Assim como uma criminologia sociológica, eu não acho que deveria existir um subcampo no qual só os pesquisadores desse subcampo vão ter essa perspectiva. Eu acho que tem que ser uma coisa que seja aberta para todas as outras perspectivas dessas criminologias adjetivas, que é o que eu falei agora há pouco. Uma criminologia feminista, uma criminologia de recorte racial, uma criminologia que estude tráfico de drogas. Todos esses podem ter a criminologia histórica ou uma perspectiva diacrônica do passado, com documentos históricos, uma fonte maravilhosa de pesquisa, né? O que talvez denominar o campo seja prejudicial, no final das contas, né? Então, eu uso esse termo, mas também porque internacionalmente esse termo tem acontecido bastante. Para vocês terem uma ideia de como que isso está, né? Agora, em 2022, você tem foi lançado um livro, né, chamado Historical Criminology, dos professores o David Churchill, o Yeomans e o Channing. Que é o primeiro livro que tem uma sistematização mais aprofundada do tema, que vai ter vai demonstrar com esse termo essa preocupação específica que eu falei. E ele fala, e no livro eles fazem a defesa de criar esse subcampo, mas eles estão dizendo assim, olha, beleza, eu vou criar um nicho, mas eu não quero que isso fique confinado. Então, no limite, não é um subcampo, é uma abordagem que vai se inserir nesses mais diversos âmbitos de estudo essa perspectiva, o que eles chamam de uma noção de temporalidade, que é adotar os nossos conceitos analíticos, esse instrumental, né, essa caixa de ferramentas que a gente utiliza para organizar o real, que a gente dota essa caixa de ferramentas, como Foucault falava, de uma noção de temporalidade. Para vocês verem, né, o livro é de 2022, a minha pesquisa eu defendi em 2021.
né? Ou seja, é anterior à publicação do livro, para vocês verem como que esse debate tem sido construído de uma forma muito recente, apesar de que desde os anos 80 já tem alguns pesquisadores de forma isolada que usaram isso, né? Então, para passar a régua nisso, eu utilizo o termo, mas eu utilizo o termo meio a contragosto. Meio que quase que ironicamente para a gente chamar a atenção dos criminólogos para utilizar a história, para a gente repensar as categorias teóricas, né? Para tentar dialogar com essas duas áreas de pesquisa que no Brasil atualmente elas não se conversam. Né? Veja, eu como pesquisador desses dois campos acabo transitando nos congressos, nesses pesquisadores, e não há um diálogo. Isso é péssimo, porque a gente tem um potencial de pesquisa inesgotável nesse diálogo, mas está inexplorado ainda. Né? E geralmente eu acho que talvez porque a criminologia está muito vinculada com o direito, as pessoas não têm tanto interesse nessa perspectiva histórica, apesar de todo o potencial de como uma prática, no limite, como uma prática de libertação que a história tem. Vejam, gente, sem querer fugir muito do tempo do tema da aula, mas não é à toa que todos aqueles grandes intelectuais que fizeram a virada crítica nos anos 70 se voltaram para a história. É porque a história tem um potencial como prática de libertação. Ela desnatura as coisas que hoje a gente tem como um ponto cego e que a gente naturaliza como coisas dadas. Esse passado tem uma possibilidade inesgotável de outras vivências humanas que podem nos projetar como uma possibilidade no futuro de libertação. Esse é o potencial da história. Não é à toa que esse pessoal todo se volta, que o Foucault escreve isso, que os italianos fazem isso, que os ingleses fazem isso. Porque é dizer, bom, eu sei que é meu passado que condiciona, é que nem aquela frase que a Fernanda Montenegro colocou, né, inspirada nas cartas da Simone de Beauvoir, né? É claro que é o meu passado, que eu devo para o meu passado a minha abertura para o futuro, mas eu não sou escravo dele. Eu posso e quero um futuro melhor. E a história tem esse papel, tem essa possibilidade, que eu acho que pessoalmente, a gente poderia explorar na criminologia, né? E aí, no meio disso tudo, eu pensei, vou colocar minha pesquisa como um exemplo de uma tentativa de fazer isso, né? De usar a temporalidade para repensar categorias da criminologia. Então, bom, vamos começar com isso. Por exemplo, a categoria de violência urbana que a gente tem hoje. A criminologia crítica, principalmente, ela tem, na sua grande quantidade, pesquisadores que se detiveram sobre o que a gente chama hoje em dia desse grande encarceramento, correto? Né? Eu lembro da Vera Malaguti falando muito isso. Esses pesquisadores, principalmente aqueles que estão vinculados com a criminologia latino-americana, ou com o que a gente chama mais recentemente de uma criminologia do Sul, eles têm enfatizado o seguinte: olha, essa coisa do grande encarceramento, ou ainda o giro punitivo, que eles falam, que o Vacan fala, que o David Garland fala, não é possível aplicar tanto para a América Latina. Então, autores como Máximo Souzo, como o Dal Santo, o Luiz Felipe, que é daqui do Brasil, mas que fez a pesquisa dele na Inglaterra, eles têm se debruçado sobre essa questão e têm mostrado que não é possível você importar esse processo do norte global para esse sul global, para a América Latina. Por quê? Porque um processo que ocorre aqui teve muito mais violência, foi muito mais violento. Né? Eu lembro que semana passada eu estava tendo um curso com o Máximo Souza e ele falava assim: teve uma época que a Argentina tinha o mesmo número de presos a cada 100 mil habitantes, que é a taxa que geralmente a gente usa para medir essas coisas, Noruega. Bom, mas aí você prefere estar numa prisão na Noruega ou aqui? E por que isso? Porque existem diferenças qualitativas que impactam de forma decisiva na maneira como essas pessoas estão sendo punidas, né? E essa violência incipiente que existe, espalhada em todo o nosso tecido social, é uma delas. E vejam, daí não é mais uma questão só de punição. A nossa punição é muito violenta. Mas existe também essa violência urbana que está disseminada no tecido social através do que a gente chama de uma criminalidade violenta também. E isso é um traço distintivo da América Latina. Tem esses processos sociais muito mais com instituições de punição paralela, como grupos de extermínio, como, enfim, policiais que em execuções sumárias, que extrapolam essa questão da punição e enfatizam cada vez mais como a gente sofre com essa questão. Tanto a questão, enfim, um exemplo disso é a questão da polícia violenta, que, enfim, vocês paulistas têm um contato perto com isso, né? Eu lembro que eu sempre me assusto com um dado de vocês que, acho que em 92 ou 94, quando a Erundina era prefeita de São Paulo,
que a polícia militar declarou que matou mais de 1.000 pessoas só num ano. E daí, em contrapartida, isso, né, em termos de confronto policial, né? Ou seja, mortes declaradas pelo Estado como justificadas. E aí, do outro lado, você tinha algo em torno de 50 policiais, né, mortos. Então, você tem de 50 para 1.000, isso não é um confronto, isso é um extermínio, né? E para vocês verem a magnitude do problema que a gente tem, né? Hoje em dia, enfim, né, mais recentemente, os vídeos que a gente tem recebido, que tem tido repercussão na mídia. Mas a questão não só da polícia, mas de taxa de homicídio, por exemplo, também é uma coisa que acontece na América Latina, né? A gente tem aqui uma taxa que é 3 vezes superior da Europa, né? A gente é algo em torno de 27,5 homicídios para cada 100 mil habitantes, né? A gente tem, de um lado, 8% da população mundial e do outro, 29% dos homicídios. Então, é um problema que, principalmente para a gente, merece ser estudado, né? Porque a gente tem que ver de onde veio tudo isso. E daí a história, acho que nos ajuda de forma muito eficaz. Bom, para explicar tudo isso, uma das grandes teorias que a gente tem é do Michel Nissi, que é um sociólogo do Rio de Janeiro, em que ele fala que esse processo, na verdade, se insere no que ele chama de uma acumulação social da violência, principalmente focado na pesquisa dele que ele tem no Rio de Janeiro, né? Então, basicamente, o que é essa acumulação social da violência? Durante o século XX, existiria esse processo complexo de acumulação de representações e práticas sociais que teriam funcionado quase como um circuito de violência que se retroalimenta, em torno de desigualdades sociais, autoritarismo, um desenvolvimento de mercados ilícitos de entorpecentes. Isso tudo vai funcionando quase como o autor fala, o Mises ele fala que isso é uma síndrome, que são vários elementos que vão se tensionando. E isso vai gerando um sistema que cada vez mais acumula violência, como representação, mas também como prática, até o ponto em que essa violência acaba, em alguns contextos sociais, se tornando um elemento de mediação dos conflitos e das relações sociais de forma mais ampla, né? Aquilo que o Luiz Antônio Machado, que também é um professor do Rio, chama de uma sociabilidade violenta. Em termos mais prosaicos, é basicamente a gente ter medo de sair na rua, sabe? É esse fantasma de insegurança e violência urbana que está sempre nos perseguindo no dia a dia e que, de certa forma, determina a maneira como a gente vive nossas vidas. Ao mesmo tempo que tem esse processo de acumulação social da violência, em cidades como Curitiba, o mesmo autor fala, bom, parece que algumas cidades, como Curitiba, parece que não passou por esse processo. Já que até recentemente, a gente tem aqui em Curitiba uma representação de uma cidade tranquila, que não tem muita violência. E aí que me interessava essa questão. Bom, como que eu vou pensar então a violência numa cidade que é vista como pacífica? Um exemplo prático disso, pela defensoria, eu atendo muitos casos que geralmente são muitos casos graves, né? E eu acabo me lembrando e eu moro no centro aqui em Curitiba, né? Eu acabo me lembrando as esquinas em que aconteceram, né? Então eu ando bastante pelo centro e aí eu vou lembrando, naquela esquina aconteceu um latrocínio e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eu não sinto tanto medo de andar durante a noite para cá. Então, assim, percebam que aí há um gap entre a ocorrência e o tanto que isso interfere na minha vida. Que é justamente o lugar onde essa representação ocupa. De que a violência não é algo presente o tempo inteiro, né? Em comparação com outras cidades nas quais eu pessoalmente às vezes fico tenso e cansado por ficar prestando atenção nisso, né? E isso é social. Isso não quer dizer uma experiência pessoal, mas faz referência a um processo coletivo na qual eu estou inserido, né? Então, nessa perspectiva, eu não ia poder usar o processo de acumulação social da violência do MIS para Curitiba, tanto porque é um percurso específico do Rio de Janeiro, como também porque ele está tratando, no final das contas, de um fenômeno que passa por boa parte do século XX. Então, eu, no mestrado, não ia conseguir não ia conseguir reunir tantos dados para conseguir dar conta desse processo. Então, o que eu pensei? Bom, a acumulação social da violência é um conceito que tem uma feição em si diacrônica. Ele é como um filme que captura o objeto em movimento, por esse percurso do nosso último século. Mas então eu pensei, bom, então eu não vou fazer um filme, mas eu vou tirar uma foto. Ou seja, eu vou tentar fotografar e capturar um período histórico específico e analisar como que a Alice apresentava isso que eu chamei de uma organização social da violência. E aí a próxima pergunta é, bom,
eu consigo estudar, então, violência a partir de processo crime, com toda a crítica a respeito da seletividade penal, com toda toda a postura crítica que tem definido a criminologia desde os anos 70, de que a gente está, de que o crime não é a correspondência com a conduta concreta, mas é o resultado desses processos políticos que criam os processos de criminalização. Mesmo que eu usasse, eu uso outras fontes, né? Eu uso discurso de jornal, censos demográficos, literatura, para tentar tornar mais complexo. Mas eu conseguiria fazer isso através do processo crime, que seria a principal forma pela qual eu acessaria a violência? O problema que surge daí não é só da seletividade, mas justamente definir o que é violência. E vejam, geralmente a gente não se atenta para isso quando a gente pensa em violência urbana ou quando a gente pensa em temas de criminologia. Violência é um termo que tem muitos significados. Ele é polissêmico, né? O Michel Mises ele fala que assim, violência é um termo amorfo, tanto quanto poder. Porque é difícil definir o que você está pensando sobre isso. O William Schinkel, que é um outro pesquisador, que tem em 2010 um livro chamado Aspects of Violence, ele fala assim: violência é um termo escorregadio. Que volta e meia, a definição que o autor está falando que vai dar para aquele fenômeno, quando ele faz de fato a pesquisa e acopla o instrumental teórico na realidade, vira outra coisa. Foge, escorrega. E daí vem a primeira pergunta: bom, que tipo de violência que a gente está falando? Eu vou analisar a violência física? A gente vai analisar a violência simbólica? A gente vai analisar a violência de gênero, racial, violência econômica, violência doméstica? Como que eu vou acessar tudo isso? Eu vou apontar condutas concretas nas fontes empíricas que eu entendo serem violentas? Veja, a partir disso começa a ficar difícil você conceber essa distinção. Por exemplo, se eu olho um processo crime, uma facada, uma coisa genérica, uma facada dada num botequim no centro de Curitiba. E aí você vai escutar as testemunhas. Elas não ligam muito para o fato, não reprovam muito a pessoa que fez. O promotor, por sua vez, pede pena mínima no libelo. O júri, por sua vez, absolve a pessoa por unanimidade, ainda que ela tenha confessado que fez. Ainda eu posso considerar isso como violência? Sem que eu esteja transportando para uma realidade que não me diz respeito, uma noção que só eu tenho na minha cabeça, porque eu, Matheus, pessoalmente acredito que isso seja uma violência, que obviamente deveria ser, né? Enfim, não precisa de muita discussão para dizer isso, para concluir isso. Bom, eu não sei se eu consigo definir isso como violência a partir desse cenário. E isso nos mostra como que a violência é algo extremamente relacional. Ela depende do contexto, né? O Mises ele vai falar, bom, a violência é uma categoria de acusação. E o que isso implica? Que se eu utilizar ela como um conceito, eu acabo trazendo para uma análise que sequer objetiva, obviamente que aqui não se trata de imparcialidade, mas sequer objetiva no máximo que eu posso, eu vou trazer para essa análise um conflito que pertence ao meu objeto. Eu vou transformar o que eu estou estudando da realidade numa leitura moralizante. Eu vou dizer qual lado está certo, né? O Balibar, por outro lado, ele fala que a violência, ela tem um aspecto performático, também na mesma linha do que todo mundo está falando aqui. Porque ela geralmente, quando ela é levantada, ela projeta e ela reclama uma contra-violência. Justamente porque violência ela institui um regime de ilegitimidade contra o qual a gente está pensando uma sociedade ideal, a gente está pensando uma idealização do que é justo e bom na nossa cabeça. Né? Por exemplo, pense em uma atitude concreta. Quebrar o crânio de alguém com um pedaço de madeira. Eu estou pensando porque isso acontece nos meus processos, né? Eu posso ter essa atitude feita por um escravo que vai se revoltar contra o seu proprietário, contra o seu senhor de escravos. Mas eu posso também ter essa atitude no homem que mata a esposa em defesa de sua honra porque inventou uma traição. A atitude em si é a mesma. Só que geralmente, quando eu vou fazer essa pergunta para as pessoas, geralmente tem um constrangimento em apontar qual atitude é violenta. E é claro, é óbvio que eu, pessoalmente, vou definir, vou entender com muito mais facilidade que o escravo que está se revoltando não comete uma violência, ele está resistindo a uma estrutura que tem uma opressão desumana sobre ele.
Ao mesmo tempo que é óbvio que não vou defender o homem que mata sob a defesa da sua honra. Agora, o constrangimento que a gente tem ao definir tudo isso é revelador no sentido de que o termo tem uma carga normativa. Quando você está pensando nisso, você já fica muito próximo de um dever ser, de um ideal de cidadania que você tem na tua cabeça. E percebam que daí a gente cria outro gap, né? Uma sociedade em que você vai ter mulheres e crianças frequentemente espancadas dentro das suas casas pelos seus pais e maridos, talvez não se enxergue como uma sociedade violenta, ainda que isso ocorra muito. Então, como é que você define tudo isso? A minha estratégia foi, bom, então, em vez de analisar causas de por que indivíduos concretos são violentos, eu vou tentar pensar como eram as disputas em torno desse regime de legitimidade. Eu vou tentar analisar o conflito de leitura sobre a violência, sobre o uso da força física daqueles que estão envolvidos, dos diversos atores, bem como a recepção que isso tudo vai ter pelo judiciário. Porque aí você tem uma distância de classe que vai implicar em diferenças. E aí, por isso que eu usei, em vez de falar que eu estou estudando violência, eu estou estudando a organização social da violência, porque remete justamente a esse âmbito de representações e práticas sociais que não necessariamente dizem respeito a uma conduta concreta. E aí, o termo não é meu, eu tirei ele de uma nota de rodapé do Norbert Elias, quando ele escreve aquele livro Os Alemães. Ele vai falar alguma coisa que, assim, e aí eu tenho a citação aqui, de cabeça, mais ou menos, e aqui para consultar, ele diz assim, que é possível defender de forma convincente que a violência, que o desenvolvimento da organização da violência, com os seus surtos de integração e desintegração, não é menos estruturada, por exemplo, da organização da produção social dos bens. Daí, a partir disso, eu tirei organização social da violência. E aí eu defini como estudar isso seria pensar esses limites sociais em torno da força física, esses limites que vão se acumulando na experiência social e que vão se entrelaçar com valores, com costumes, com dinâmicas sociais que vão influenciando na maneira pela qual essa violência é construída na sociedade. E sobretudo, como ela é construída como um âmbito de deslegitimidade. E aí a pesquisa se deu mais ou menos nesses termos. Eu analisei esses processos crime, eu recortei em 1900 a 1911, foram basicamente, acho que 43 processos, de um universo de 60 que eu analisar, mas foi no meio da pandemia, né? Enfim, eu tive que, os arquivos fecharem, eu tive que trabalhar com o que eu já tinha. Bom, aí a gente vai para, depois desse introito gigantesco, a gente vai para a pesquisa mesmo. Primeiro de tudo, o contexto da época. O que é viver em Curitiba e no Brasil na primeira década desse século? E o primeiro elemento que a gente tem que traçar é essa escravidão, que foi abolida em 1888, e aqui é um aspecto central da nossa sociedade, né? E vejam, a escravidão, ainda que a gente não enfatize muito, embora seja uma coisa quase que óbvia, para além de um regime de trabalho desumano, a escravidão ela também é um modelo, um regime de violência privada. Porque junto do título de propriedade que o senhor de escravo detinha sobre aqueles corpos escravizados, você também existia um regime de uso da força sobre esses corpos. E veja, isso centralizou a sociabilidade brasileira por muito tempo, são 400 anos disso. É um modelo de punição, é um modelo de uso de força que não está naquele modelo de monopólio do Estado que a criminologia ou a teoria social do norte global coloca. Que acho que nem lá existiu, mas muito menos aqui. Essa violência estava disseminada, né? Esse uso da força estava disseminado nessas relações de poder entre particulares. E vejam, bom, daí, com o final da escravidão, essas práticas não vão sumir de uma hora para outra. Esses processos não mudam assim. Vide, até hoje a gente lida com a repercussão dessas práticas sociais. E aí a gente precisa lembrar de um negócio. O Brasil ele é o maior país escravocrata da América inteira. Ele foi o último país a abolir a escravidão no continente. Tem algumas estimativas para vocês terem a magnitude desse processo. Dos 10 milhões de pessoas sequestradas do continente africano durante toda a escravidão moderna, para todos os países da América, América do Norte, América Central, América Latina, América do Sul, 5 milhões vieram para o Brasil. O número não é esse, o número é 4,8, né? Mas cerca de 5 milhões de pessoas vieram para o Brasil. Então, para vocês verem a magnitude disso tudo, desse regime de uso de força física. Então, o país, quando ele está nessa primeira década do século XX, ele está lidando com tudo isso.
né? As elites, elas estão lidando com toda essa questão, essa visão ambígua entre o país. Esse Brasil que se quer inserido na modernidade, que se quer capitalista, que se quer civilizado, mas ao mesmo tempo que tem uma população, que tem uma realidade que se vê muito atrelada a esse país rural, esse país atrasado, esse país marcado pelo cancro da escravidão, que era como eles se referiam na época. Então, se de um lado você tem as chamadas dos jornais da época que falava assim, o Brasil civiliza-se, olha a pompa desse tipo de título. Ou seja, ele se abria para a modernidade, para o progresso, para o capitalismo. Ao mesmo tempo, o próprio povo é enxergado como o principal obstáculo para isso. Atrasado, ignorante. A população brasileira vai ter essa coisa indissociada com as marcas da escravidão. E aí vejam, mais uma potencialidade para a criminologia. Não é à toa que o Lombroso e o Ferri fizeram tanto sucesso aqui. O Zaffaroni, naquele livro da questão criminal, ele fala assim: é surpreendente que o Nina Rodrigues tenha surgido na Bahia. Não é surpreendente, não. Porque a criminologia positivista justamente dava essa justificativa necessária para uma elite que queria explicar o atraso do povo, que queria reorganizar as relações de dominação, que não podiam mais usar esses títulos de propriedade escrava. Eu não posso mais justificar as minhas intervenções violentas nessa população por um título de propriedade, porque a escravidão acabou. Então eu preciso de uma justificativa para, nesse campo de disputa que se abre com o final da escravidão, para eu manter essas minhas relações de dominação. Então eu não leio mais essa pessoa como escravo, mas eu leio ela como alguém inferior biologicamente, em termos racializados, em termos de degenerescência biológica, que se configura como uma nova estratégia de dominação, uma estratégia de poder, para utilizar o termo Foucaultiano, que não passa pela propriedade. Percebe como tudo isso se encaixa como uma função social pela qual essa teoria é utilizada. Faz sentido que o Nina Rodrigues tenha surgido na Bahia. É um dos maiores estados negros do país até hoje, né? E bom, daí essa sociedade, essa população, esse populacho, vai ser visto justamente com esses vícios morais de um organismo social em que tem pessoas que a gente precisa identificar e contém esses traços de incivilidade. E nisso a polícia vai ter uma função muito preeminente, porque ela tem essa função justamente de coibir comportamentos que são ditos antissociais, que daí vai ser feito principalmente pelas contravenções, né? Aqui em Curitiba é desordem e embriaguez. A vadiagem não tinha tanto, mas a literatura nacional acaba enfatizando muito a vadiagem, né? Os capoeiras, né? A partir da experiência do Rio de Janeiro. Então, no meio disso tudo, o que eu esperava? Eu esperava que quando eu fosse ver os discursos da época aqui em Curitiba, eu fosse ver todos esses discursos alarmantes a respeito do povo. Mas eu não encontrei isso, não. Um disclaimer. Obviamente que esses discursos eles são homogêneos. Existem diversas pessoas que vão defender diversos pontos de vista. De certa forma, apesar disso, eu consegui encontrar duas posições que mais ou menos representam lados em disputa de como que a cidade era vista. Uma delas, a primeira delas, colocava Curitiba como cada vez mais violenta, cada vez mais criminosa, com uma criminalidade galopante. Esses discursos geralmente vinham das autoridades policiais, né, nos seus relatórios, nos seus documentos oficiais, nos seus ofícios, e meio que encaravam quase que o crime era quase como um imposto a ser pago na entrada de Curitiba, na urbanização, na modernidade. Então, isso é algo que a criminologia positivista meio que colocou para nós e que até hoje a gente não questiona muito. Essa criminologia europeia e do norte global encara muito o crime como se fosse uma coisa do urbano. Não necessariamente. Processos coloniais de criminalização e de violência em relação à nossa população se deram muito no âmbito agrário. Enfim, mas isso é uma coisa que a gente tem reivindicado só agora, né, com essa reflexão de criminologias do Sul, né? Tem surgido esse tema. Eu acho que o primeiro artigo traduzido para cá disso é de 2016, que acho que de 2016. Então, para vocês verem que é recente isso. Mas, bom, ao lado desse discurso, também tinha um outro, que colocava Curitiba, e, de certa forma, o Paraná inteiro, como uma população pacífica, uma população ordeira. Os moradores daqui não cometiam crimes graves, não existiam criminosos profissionais, ao contrário dos outros estados. E essa visão
de Curitiba como um lugar pacato e ordeira, ela foi muito propagada, na verdade, por um grupo político, um movimento intelectual que aqui a gente chama de paranismo, que buscava, que queria uma identidade regional para a gente, né? E vejam como isso é forte. Essa herança cultural do paranismo é muito forte. Nossa, só para vocês terem uma ideia, nosso atual prefeito, que ainda não virou ano, né? Mas que ainda está em vigência, mandato, ele é um representante direto dessa tradição. Para vocês verem o poder que teve esse grupo de intelectuais, né? Um deles específico, que é uma figura muito interessante, que é o Pânfilo de Assunção, é um advogado negro, criou aqui no Paraná o Instituto de Advogados. Ele tem uma série de artigos que ele publica nos jornais da época falando sobre as causas e natureza do crime. Ele adota todo o conceito da criminologia positivista, ele cita o Ferri e tudo mais. E aí ele vai falar disso tudo para fazer uma análise dos homicídios aqui no estado. Então ele traz estatísticas de 1854 até 1906. E ele fala, bom, apesar do aumento populacional, apesar do desenvolvimento urbano que a cidade estava começando a sentir, apesar de tudo isso, os homicídios teriam diminuído. E aí qual é o motivo disso? A composição étnica do estado. Porque a composição étnica nossa teria apagado os traços típicos do brasileiro primitivo. E aí ele dizia logo em seguida: a sorte do Estado é que era a mínima porcentagem de indivíduos de raça preta. Percebem? Não, a gente não tem que se preocupar com crime. Por quê? Porque aqui só tem branco. Linhas, em grosso modo, era isso. E vejam como aí, isso vindo de alguém, um advogado negro, torna tudo muito mais complexo, né? Pânfilo de Assunção não era um lunático. O discurso dele faz sentido com o contexto que ele está inserido e com as estratégias individuais que ele teve que assumir dentro dessa sociedade. E daí tem assim, esse tipo de discurso, às vezes no limite, é até engraçado, assim, os jornais da época, eles mencionam quase que, assim, eles falam assim, se a criminologia positivista de fato descobriu as causas gerais do crime, o Paraná tem que ser uma exceção à sociologia criminal estrangeira. Há no Paraná, em Curitiba, uma regra diferenciada do mundo inteiro. Porque aqui é um pedacinho não só da Europa, mas da composição étnica que gerou o melhor dos povos. E aí a gente começa a ver certas complexidades nesse discurso que começa a ficar muito interessante. Tem uma disputa entre dois jornais da época, o Diário da Tarde e a República, em que os dois jornais eles falam sobre a evolução moral da sociedade e falam da evolução do crime em Curitiba. Cada um defendendo o seu ponto. De certa forma, nenhum deles acha que o crime é um grande problema, mas um deles, o Diário da Tarde, fala assim: quando eles estão pensando em tipos de documento, tipos de crime que podem ser úteis para pensar o aumento da violência. Eles falam assim: cabeças quebradas, murros, facadas, arranhões, se vêem todos os dias, sem que a polícia os registre, e, portanto, não seriam dados confiáveis para pensar a criminalidade, mas também não interessam ao público. Ou seja, não importa que cabeças quebradas e facadas se veem todos os dias. Isso pouco importa para a população. Então não tem muito por que ficar noticiando isso tudo, porque é uma coisa corriqueira. E aí vocês percebem que talvez esse trecho nos dê um pequeno indício de que a coisa é mais complexa. Talvez essa representação não indique que necessariamente essa sociedade era de fato pacífica e ordeira, mas se refira àquele gap que eu estava falando desde o início. Só que, ao mesmo tempo que ela é pacífica, tem um perigo aí. Ela vem de uma categoria racial chamada caboclos, que tanto era um marcador racial para pardos e para a população é, miscigenada, mas também é um marcador de um lugar mais rural, de um conjunto de práticas mais rurais. Além, enfim, do problema das contravenções que era colocado também. Mas isso não era necessariamente um negócio que parecia que centralizava a vida das pessoas. Apesar de existirem inúmeros relatos nos jornais sobre crimes que aconteciam muito em outros estados, ou, enfim, em outros lugares do mundo, né, como um todo. Tem um relatório para ilustrar essa questão dos caboclos. Um relatório de um promotor, que é muito famoso aqui em Curitiba. Percebam quão famoso ele é. Ele é o nome do Centro Acadêmico de Direito da Federal, Hugo Simas. Tem um relatório em que ele
Ele fala sobre, ele, não sei por que que ele começa a fazer isso, mas ele começa a falar sobre o crime, sobre por que que ele acha que é a causa do crime. Fala de novo da criminologia positivista, fala que a gente tem que pensar em maneiras para retirar os vícios do negro, e aí vem como é problemático esse cara ainda sendo homem de centro acadêmico, mas tudo bem. Tem um trecho que ele vai falar sobre criminalidade em torno dos caboclos. Ele vai falar assim, bom, abre aspas, o caboclo não sabe que é proibido andar com armas e entra nas cidades armado em guerra. O caboclo não sabe que é proibido passar rifas e manda bilhetes às primeiras autoridades da comarca. O caboclo não sabe que é permitido a quem quer que seja denunciar os abusos das autoridades. E nós vemos um inspetor de quarteirão, uma figura que não existe mais hoje em dia, né? Mas nós vemos um inspetor de quarteirão mandar estaquear, espancar, durante 24 horas um cidadão que estava preso. O caboclo não sabe que constitui crime o falso testemunho. O caboclo não sabe em que pena incide quando promete suborno. O caboclo não, para se mostrar valente, preocupação de um cérebro alheio a toda a cultura, faz-se um assassino. Exclamações. Vejam que todo esse cenário começava a me indicar que existia, de certa forma, um uso disseminado da violência e que, de certa forma, não só existia esse uso disseminado, mas que existia uma tolerância em relação ao uso da força física. Parecia, pensando esse cenário de escravidão, esse cenário dos discursos da época, que existia uma relação ambígua, imaginária ambígua da cidade, de que, apesar de ser muito pacífica, tinha problema com esses caboclos. Né? Ou melhor, tinha um problema com essa representação desse Brasil rural que eles queriam apagar, que era o atraso, era a representação do atraso. Mas, ao mesmo tempo, para as pessoas comuns, não sei, não parecia existir indícios de que o medo dessa criminalidade era algo central para a vida delas, que isso determinava como elas viviam. E aí eu fui analisar os processos. E a impressão que dava era justamente de que existia uma certa tolerância com o uso da força física. Primeiro, porque a imensa maioria dos motivos parecia extremamente prosaicos. Por exemplo, uma morte em razão do fato de que a vítima era um inspetor de quarteirão e tinha prendido a ovelha do outro. Ele se revoltou e matou o cara. Ou porque tinha acontecido uma briga num bar, um deles fez uma brincadeira, o outro não entendeu bem e terminou numa facada. E ele morre, a vítima. De certa forma, de uma maneira geral, parecia que não existia tanto uma noção de inviolabilidade corporal, que o individualismo hoje nos torna algo muito natural. Essa noção de integridade física, o quanto que o outro pode avançar sobre o nosso corpo. E mesmo a oposição ao uso dessa força física parecia mobilizada numa perspectiva interna a ela. Entendem o que eu quero dizer com isso? Parecia que a questão controvertida era muito mais a justificativa em torno do uso da força, que acabava tornando ela algo inidôneo, mas ao mesmo tempo a sua utilização estava sempre num horizonte de referência de condutas possíveis. É como se os atores do processo falassem que o problema não é exatamente o uso da força, mas o seu uso injustificado. E aí o que eu quero dizer com isso não estou falando que a morte ou a violência era algo generalizado no sentido de ocorrência real. Eu estou falando que esses eventos acabavam, tipo assim, eles eram violentos o tempo inteiro. Não se trata disso, é mais complexo que isso. Mas que esses eventos acabavam por revelar que outros níveis do uso da força eram mais tolerados. Que existia justamente essa legitimidade ambígua. É tipo assim, eu não concordo, mas eu entendo mais ou menos como que aconteceu. E aí a história que deu o título para minha dissertação é meio que representante disso. Lembrem, por que você não surrou em vez de matá-lo? Essa história de dois lavradores de Campina Grande, uma cidade aqui da região metropolitana de Curitiba. Eles estão voltando de uma vendinha, acaba ficando noite, eles vão dormir na casa do Zacarias, assam uma carne no fogo, lá fora, há um desentendimento, o Pena tenta ir embora com seu filho, o Zacarias prende ele, mata ele com uma tacada na cabeça. Ele cai, o Zacarias arrasta o corpo para dentro de casa e por aí sai com outros habitantes da cidade para tentar curar o Pena. Ele vai falar com um outro lavrador, ele cita que precisa de coisas banais desse cara, como um batismo para a filha, e que precisa também, que gostaria que ele visse o cunhado dele. Tem esse detalhe também, era cunhado, era membros da mesma família.
Mas ele cita que ele queria que desse um vomitório para o Pena, porque achava que ele estava mal, que ele exagerou um pouco na violência. Ele morre, esse Pena, e no outro dia tem a visita da irmã do Zacarias e esposa do Pena. E no meio da confusão, ela, uma figura anônima da qual eu não sei quem era, para além dessas referências aos homens que estavam cercados a ela fala assim: por que você, meu irmão, não o surrou em vez de matá-lo? Veja que a frase do Zacarias, da irmã do Zacarias, é muito reveladora. Ela é uma expressão limite do que representa esse tom enevoado quase que surgia nos processos crime. Que as pessoas que, mesmo que reprovadas, elas não eram vistas como um monstro. Essa legitimidade ambígua dessas interações agressivas. Veja, a frase dela me indica que a violência aqui não era a morte. Minto. Que a violência aqui era a morte, não era a surra. Percebe? Violência como instrumento de legitimidade. A repreensão pela morte, no final das contas, escondia uma aceitação de níveis menores dessa agressividade. E veja, essa questão da agressividade em todos os processos parecia sempre atrelada a uma questão de honra masculina. Então a questão de gênero aqui era determinante. Essa coisa de legítima defesa, essa utilização da agressão como forma de mediação de conflitos era algo muito presente. A honra em firmar acordos verbais, a honra de não aceitar uma brincadeira. Isso estava sempre ali. Ao mesmo tempo, também existia uma presença recorrente de armas de fogo, que iam meio que incidindo na composição de armas utilizadas na medida em que se aproximava da cidade. E aí, outro disclaimer. Óbvio que em processos de crime vai aparecer gente armada. Não é isso. Só que existiam fontes laterais que me indicavam que, de certa forma, era um pouco aceito o uso desse armamento. Tanto discursos em jornais que falavam que as pessoas de fato andavam bastante armadas, como alguns casos. Um deles, para a gente não se alongar muito. Aliás, o próprio Augusto Simas falava isso, né? Ele falava o uso de armas pelos caboclos, que não sabe que é proibido. Mas teve um caso específico que me deu essa ideia, né? Essa conclusão. É a história do Gustavo Alves e do Antônio Teixeira. O acusado aqui é o Antônio Teixeira. Gustavo Alves é o dono da festa. Era muito comum a prática de mutirões para fazer trabalho voluntário na roça de alguém. Não se pagava nada para essas pessoas, mas no final do trabalho existia uma festa que o dono da casa, da propriedade, dava para essas pessoas. Esse episódio se passou numa dessas. Aqui se chamava Pichurum. Todas as pessoas ali passaram dias trabalhando na roça, eles estavam na festa. E aí, depois, às 4 da manhã, o dono da festa já tinha ido dormir, o Gustavo. Tinha pessoas dormindo por meio da sala, na cozinha, largadas, bêbadas, que são descritas em tudo que é lugar. Tem uma briga e no meio disso tem um tiro e alguém morre. O tiro é desferido por Antônio Teixeira. Gustavo é alguém muito preeminente, ele foi o prefeito da cidade. Ele tem uma distância de classe. Aí, ele é um proprietário, um comerciante, tem uma certa grana. O Antônio Teixeira é só um lavrador. E aí, o Gustavo tenta se defender, dizendo que ele tomou todas as cautelas. Ele falou: olha, na minha festa entra só desarmado. Então, todas as pessoas, quando passavam pela minha porta, eu pegava o casaco e a pistola. O problema é que quando as pessoas bebem, chega uma hora que todo mundo recupera suas armas e aí eu não tenho muito o que fazer. E vejam que para ele também não tinha tanto perigo, ele foi dormir. Vejam como parece que, de fato, existia um certo uso disseminado, principalmente no âmbito rural, dessas pessoas utilizando armamento. Eu pensei, bom, mas isso é uma coisa que pode acontecer, poderia acontecer entre eles. E veja, não é que eles são violentos o tempo inteiro, que a população é violenta. Se teve essa briga no final da festa, eles passaram também vários dias trabalhando e não tem registro nenhum de nenhum conflito. Percebe? Justamente porque a gente está olhando uma fonte especializada, então não dá para a gente criar conclusões muito grandes sobre isso. De novo, também por causa da seletividade penal disso tudo. A gente não está aqui procurando tanto causas gerais de crime, mas a gente está pensando em representações, em práticas sociais, em limites sociais para o uso da força. Mas depois de tudo isso, eu fui ver como que o júri lidava com tudo isso, né? Bom,
as pessoas que compunham o júri nessa época eram pessoas da elite, eram pessoas que tinham mais uma grana. Então, a recepção a respeito de níveis de condenação ou como que essas pessoas estavam julgando esses casos poderia me dar uma indicação do quanto era aceito tudo isso. Hoje em dia, a gente sabe que a gente tem uma taxa no júri, atualmente, né, de 90% de condenação, que é mais leve que os juízes togados. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Então, eu pensei, bom, deve ser na época, deve ser alguma coisa assim. E aí que eu me surpreendi que também não era isso. A imensa maioria dos casos eram absolvidos, mesmo quando a pessoa confessava que fez. Só para vocês terem uma ideia, tomando os dados de um relatório policial de 1900, certinho, tem a compilação de todos os casos de homicídio julgados no Paraná inteiro. Naquele ano, 64 réus foram julgados pelo júri. 5 foram condenados. Em Curitiba, 9 foram para o julgamento. Um foi condenado. Vejam que, mesmo nos casos que tinha confissão, eles eram absolvidos. Isso me indicava que talvez a minha percepção mais geral estava indo no sentido real, de que essa tolerância e de que talvez essa visão de que Curitiba era pacífica não era tanto porque de fato não aconteciam os conflitos, mas porque os conflitos em si não eram vistos como um problema. Percebem? E porque existia justamente essa legitimidade ambígua. Para ter um outro parâmetro para vocês. Entre os processos que eu analisei, 43 processos que foram consultados aqui em Curitiba, 11 prescreveram, tá aí um outro número que é significativo. 8 tiveram a denúncia julgada improcedente pelo juiz, 13 foram absolvidos na fase, na dupla fase do júri, né? 5 foram desclassificados e apenas 6 foram condenados pelo júri. Aí vocês já veem que, assim, o tanto de pessoas que são processadas e o tanto de pessoas que são condenadas é muito, muito diverso, né? Então, existia um grau muito grande de absorção pelos jurados, e mesmo aqueles casos que, olhando objetivamente, eu pensava, putz, isso com certeza hoje seria considerado no mínimo um dolo eventual. Na época eram desclassificados para lesões corporais, numa tentativa de homicídio, sabe? Para um delito menor. Então, de certa forma, é como se dissesse assim, bom, a pessoa, só porque ela estava numa briga com várias pessoas, dando facada em todo mundo, não significa que ela estava querendo matar. Então, eu vou excluir o dolo e vai ser uma agressão. Então, de novo, a partir desse cenário inteiro, me parece que fica claro que se esse discurso sobre a cidade pacífica existia, ela não necessariamente queria dizer a inexistência de agressões ou violências, ou de uso de força física, mas ela dizia muito mais isso, com muito mais preeminência ao significado que a população dava para esses dados, que não implicava também uma questão de uma estigmatização forte, uma exclusão social forte dessas pessoas. E aí, assim, é claro, né? Como é que você consegue criar uma questão de uma delinquência por esses processos de controle social numa população que nem RG tinha? Como é que você fixa a identidade das pessoas? Também não tem como. Para vocês verem isso, que aí você tem um misto de pouca repressão por controle formal, ou seja, principalmente prisão, mas ao mesmo tempo você tem uma ocorrência tolerada também. Ou seja, um uso quase que legítimo, que fica nessa coisa, nessa ambiguidade, como uma conduta possível, uma referência de conduta possível, ainda que mal vista. Tem que ser legitimada pelos motivos pelos quais você fez isso. E aí vamos lembrar de novo. A principal insatisfação em relação à criminalidade, ela vinha das autoridades policiais. Elas diziam mais de uma vez que o judiciário atrapalhava elas, que os jurados atrapalhavam elas, a polícia, né? Porque eles queriam prender os criminosos e os indivíduos que tinham essas condutas antissociais, mas que logo depois as pessoas não eram punidas como deveriam ser. E aí isso cria uma outra questão. Lembra que o foco da atividade policial geralmente era a contravenção. Percebam que aí há mais um incentivo para a contravenção, porque no mais das vezes, primeiro, rúbricas como desordem e embriaguez são fáceis de encaixar em uma grande quantidade de pessoas, porque é vago. E também porque muitos desses processos por contravenção não giravam processos criminais.
Eles, no mais, às vezes, ficavam no âmbito da polícia, como prisões rápidas, prisões por averiguação, que era uma coisa que existia na época. Veja, 90% das prisões registradas eram por contravenção, que não geravam um aprisionamento longo, não geravam aquele processo que a gente tem da criminologia, a crítica de uso da prisão, do cárcere e da fábrica, como forma de produção da delinquência. O mecanismo de controle feito pela polícia era as prisões rápidas, que muito mais ensejavam o controle face a face entre polícia e população controlada do que feito pela prisão. E aí, de novo, surge a inadequação que essas teorias grandes da teoria mais do norte global têm para a gente. Né? Então, para além dessa conclusão nossa, de uma legitimidade ambivalente no uso da força, principalmente para esses valores de honra masculina e tudo mais, você consegue verificar que os mecanismos de controle social formal se utilizavam um pouco da prisão. E que, de certa forma, se teve a criação de uma delinquência, como a gente consegue ver pelas teorias críticas, foram as contravenções que foram paulatinamente criando essas culturas, essas sociabilidades em torno da estigmatização, que foram organizando esses ilegalismos no meio da população. E dessa perspectiva, a gente pode concluir que não existia necessariamente, para além das contravenções, um mecanismo efetivo de reprodução da criminalidade através desses processos de estigmatização e criminalização. De novo, aquela coisa dos corpos dóceis, do Foucault e da prisão, e do sistema penal como a criação da delinquência. Não é o que a gente está vendo aqui. Apesar de ter muita violência. Os mecanismos são outros. E que impõem que se a gente quer construir o percurso pelo qual a gente chegou onde a gente está, a gente tem que prestar atenção para essas nossas particularidades, desse processo diacrônico que surgiu no século XX e que levou a gente onde a gente está atualmente. Num ambiente que a gente tem execuções sumárias, que a gente tem grupos de extermínio, as polícias que mais matam no mundo, que a gente tem uma prisão extremamente violenta, precária e agressiva com as pessoas que estão lá dentro, para além das tendências mais atuais de grande encarceramento. Isso tudo é um pouco para demonstrar, eu queria usar o exemplo da minha pesquisa, para mostrar para vocês talvez um pouco da potencialidade da criminologia histórica. Ou, não da criminologia histórica, mas a gente pensar do passado para pensar um futuro talvez melhor para todo mundo. Enfim, é isso, gente. Eu queria agradecer a atenção de vocês e essa é a minha aula. Obrigado.